Sejam bem-vindos ao segundo vídeo do módulo 6 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 2. Eu sou o professor Gustavo Maia, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Esse vídeo trata da interpretação e análise dos gráficos relativos ao equilíbrio líquido-vapor. Mas do que se trata isso, afinal? Até agora a gente não viu, em termos de equilíbrio líquido-vapor ou da parte de equilíbrio de fases, nada que fosse gráfico. Por que esses diagramas precisam ser interpretados? Então, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é: para que isso é necessário? Onde isso é utilizado? Qual a aplicação direta disso e se eu devo me preocupar em ter que fazer análise de gráfico? Todas as respostas para essas perguntas elas acabam sendo quase que uma só, pessoal. A interpretação desses diagramas, eles são, a interpretação, ela é de extrema importância na análise de problemas envolvendo equilíbrio líquido-vapor, porque os gráficos de equilíbrio, eles fornecem uma série de informações diretas que não necessitam de cálculo. Tem algumas informações que você pode obter imediatamente apenas observando o gráfico. É claro que a maioria de nós não está muito acostumada a analisar gráficos. Eventualmente, algumas pessoas podem não se sentir muito confortáveis com esse tipo de análise, mas ela é extremamente enriquecedora do ponto de vista do tipo de informação que se pode coletar, mesmo com o formato do gráfico em si, o formato do diagrama desenvolvido. E você deve se preocupar com isso? Não. Eventualmente, esse vídeo pode ter uma quantidade grande de informações para você, mas eu já posso me adiantar e dizer que com o tempo isso passa a ser algo bastante corriqueiro. Então, é claro que se você vê pela primeira vez, pode parecer muita informação de uma vez só para você simplesmente bater o olho num gráfico e sair por aí analisando informações. Mas eu posso te garantir que com o devido treino, esses problemas vão ser facilmente superados. Bem, pessoal, antes de mais nada, o que eu gostaria era de pedir desculpas para vocês. E por que eu já estou pedindo desculpa antes mesmo de começar o slide? Esse diagrama, o diagrama completo do equilíbrio líquido-vapor, ele é um diagrama tridimensional, pressão, temperatura, composição. Você fala, não, tem x e y no mesmo gráfico? Tem, não precisa ficar apavorado. O único problema é que eu não achei em lugar nenhum, eu espero inclusive que eu seja capaz de produzir algum em breve, ou que eu consiga encontrar na literatura algum que me dê permissão para utilizar em aulas desse tipo, que até o momento eu não encontrei. Então, para solucionar esse problema, eu precisei desenhar esse gráfico à mão. Não existe nada mais arcaico hoje em dia do que fazer coisas à mão. Mas eu garanto que, pelo menos dessa forma, a gente não tem um gráfico tão confuso quanto os que estão disponíveis na literatura para essa análise. Eu chamo esse diagrama carinhosamente, esse diagrama 3D, carinhosamente de diagrama dedo. Minha nossa, mas isso não é um dedo. Isso na verdade é um pendrive, em forma de dedo. Mas é uma imagem muito parecida com a do nosso diagrama. Olha ele aí. Olhando assim, né, desenhado toscamente por mim, esse diagrama ele não parece muito simples de ser analisado, mas ele é. Se você observar bem, ele tem a mesma geometria ou a mesma aparência de um polegar mesmo. Na sua ponta, se você observar aqui no gráfico, nós temos, eu indiquei os pontos C1 e C2, são os pontos críticos, né? Então, nós temos no fim do gráfico, ou seja, na parte mais externa, que seria essa parte aqui em cima, onde eu estou desenhando por cima do gráfico, uma linha onde a superfície superior do meu gráfico se une à superfície inferior. São duas superfícies que se encontram aqui. E essa linha que costura é uma linha de pontos críticos. Se você se recorda da análise de substâncias puras, você deve se lembrar que as substâncias puras elas têm um único ponto crítico. Quando a gente lida com uma mistura binária, nós temos ali substância 1 e substância 2 representadas nesse gráfico, o que nós temos aqui é uma linha que forma os pontos críticos. A partir dessa linha, daí para frente, você tem a mistura em questão numa condição de fluido supercrítico, da mesma forma que a gente analisava. Acontece que nós temos aqui uma questão diferente, né? Nós temos entre essas superfícies, entre a superfície superior e a inferior, que é essa região aqui, ó, né? Que é a parte que ali na minha figura ao lado está preenchida por um pendrive, olha só. Deve ser meio bizarro ter um pendrive desse tipo, enfim.
Mas essa região é a região que compreende justamente a região de equilíbrio líquido-vapor que nos interessa, né? Então, abaixo do gráfico nós temos uma condição que a gente vai avaliar daqui a pouco. Acima desse gráfico nós temos uma outra condição. Além do gráfico nós temos outra. E dentro desse envelope, né, que a gente pode chamar esse dedo de envelope também, a gente tem uma série de informações de extrema importância para nós engenheiros químicos. Vamos começar a desvendar ela pouco a pouco? Vamos, mas antes que você entre em pânico, eu já posso te garantir. A gente nunca faz a análise desse gráfico tridimensionalmente, a gente faz a análise dos seus cortes, ou seja, a gente considera uma pressão constante e avalia uma fatia, a gente avalia uma fatia de temperatura constante e a gente pode até avaliar uma fatia de composição constante também. Vocês vão perceber que esse gráfico ele é bastante diferente de analisar em relação ao gráfico de substâncias puras, mas nem por isso é mais difícil. Só requer aí alguns macetes que a gente vai desenvolver ao longo da nossa análise, tudo bem? Bom, pessoal, a primeira análise que a gente vai fazer então é de um corte a uma temperatura constante. Então a gente vai pegar lá o nosso gráfico. Eu já destaquei nele próprio no desenho, mas eu vou dar um reforço aqui. A gente vai fazer um corte ó, no meu dedo, corte transversal no meu dedo aqui. E nós vamos tirar uma fatia dele que está aqui compreendida. Vocês podem observar que tem ali um monte de anotações ali. A gente vai desvendar elas aos pouquinhos, tudo bem? Se a gente fizer essa análise, obviamente, a uma temperatura constante, essa superfície delimitada aí por essas listras vermelhas, ela representa a variação de composição e pressão, aonde você pode identificar quais são as fases possíveis de uma mistura binária. A gente vai apresentar aqui agora um diagrama real. Esse diagrama foi realmente calculado para acetona e para o etanol. Vocês podem observar aqui que a gente já tem algumas dicas. Ó. Aqui está representada a acetona. Você fala assim, poxa, mas não está representada a acetona e o etanol? Como a gente está lidando com uma solução binária, dizer que eu tenho aí de 0 até 1 de acetona é o mesmo que dizer que eu tenho de 1 a 0 em etanol. É como se eu tivesse um eixo oculto aqui que apresentasse a fração molar do etanol, porque elas são complementares, né? Se vocês observarem aí agora o corte no dedo, o dedo está meio de lado e a parte de cima é mais achatada. É mais ou menos como o nosso dedo mesmo, né? A parte de cima é um pouco mais retinha do que a parte inferior, que é mais abaulada. Vamos dar uma analisada nesse gráfico em especial, nesse corte de temperatura a 25 graus Celsius, e ver que tipo de informações a gente pode extrair dele. Mantendo essa nossa análise, a gente vai observar então o diagrama, vou dar um zoom um pouco maior nele aqui, para a gente estabelecer algumas coisas. A primeira delas é que nós temos nesse gráfico, logo de cara, sem fazer nenhum tipo de análise adicional, duas informações muito importantes. A primeira delas é esse ponto em azul aqui. Ó. Se você observar no gráfico, nós temos uma condição onde a fração molar da acetona é zero. Dizer que a fração molar da acetona é zero é a mesma coisa que dizer que eu tenho etanol puro. E que ponto é esse em azul que está aí? Esse ponto em azul, se você olhar nos eixos que nós desenhamos aqui, a gente tem um valor de pressão aqui de aproximadamente 8 kPa. Eu digo aproximadamente porque, claro, estou fazendo uma análise gráfica e esse ponto é muito grande para simplesmente eu dizer com precisão onde é que está o valor. Mas eu tenho aí um valor entre 5 e 10 que dá aproximadamente 8 kPa. O que é isso? Esse valor, pessoal, ele corresponde exatamente à pressão de saturação do etanol. Lembra, o meu gráfico ele está escrito para a acetona, mas eu posso obter informações para o etanol puro, desde que, é claro, eu identifique as condições aonde a acetona não existe, né? Então eu tenho aí x1 igual a zero. Outro ponto, agora vocês já devem imaginar onde vai ser, é exatamente a mesma condição, só que no extremo oposto do gráfico, quando eu tenho 100% de acetona. Então, eu tenho a pressão de saturação da acetona, que nessas condições aqui dá aproximadamente 30,5, 30,8 kPa. Pessoal, essas duas informações, né, esses dois pontos extremos do meu gráfico, eles já nos trazem uma informação muito importante. Entre as duas substâncias envolvidas
mistura binária, nós somos capazes de identificar qual é a substância mais volátil apenas olhando esses dois pontos, sem fazer cálculo algum. Nesse caso, é importante que a gente se lembre o seguinte, e talvez exista alguma confusão associada a isso. A substância que apresentar a maior pressão de saturação é a mais volátil. Nesse caso aqui, ó, eu tenho a minha acetona como a substância que apresenta pressão de saturação maior. Isso não é uma regra, mas numa grande maioria dos casos, esse gráfico ele é elaborado em relação ao componente mais volátil. Existe alguma razão para isso? Na maioria dos casos, eu acredito que seja porque o meu componente mais volátil, ele é justamente o componente que eu desejo separar. Ele é o componente mais interessante da minha mistura binária. Mas nem sempre é assim, e obviamente você pode elaborar esse diagrama da forma como você preferir. Mas, via de regra, o que a gente faz mesmo é utilizar a substância mais volátil. Então, apresentou a maior pressão de saturação, eu tenho a substância mais volátil. A gente já vai entender daqui a pouco por que isso acontece, tá? Além disso, eu posso imaginar que como que eu vou identificar qual é a fase, como que eu faço a leitura das fases aqui dentro. Bom, vamos pegar esse pontinho verde aqui. Inicialmente é uma pressão de 25 kPa, né? Se a gente for observar aqui no gráfico, está 25. E eu já faço uma composição aqui na minha parte de baixo. Então, a minha leitura é direta. Eu faço uma leitura que eu tenho 40% de acetona, 25 kPa. A pergunta que não quer calar é, que fase é essa? Pessoal, se você tiver alguma dúvida em relação à análise de fases, basta você se lembrar. Se eu comparar uma substância em pressões muito altas ou em pressões muito baixas, vocês concordam que em pressões muito altas, se ela é uma substância que satura, eu tenho preferencialmente a ocorrência de líquido? E, obviamente, na medida que eu vou abaixando a pressão numa mesma temperatura, é importante lembrar que esse diagrama inteiro funciona para uma temperatura constante, que nesse caso aqui é 25 graus Celsius. Se eu começar a abaixar a pressão, o que eu vou ter é a formação de um vapor. Então, se eu estou na região acima dessas duas curvas aqui, né, eu tenho a curva superior e a inferior, que a gente vai dar nomes para elas daqui a pouco, eu estou obrigatoriamente na fase líquida. Então, vou anotar aqui, vou deixar um L aqui em cima, só para a gente não se esquecer que essa região do diagrama é um líquido, consequentemente, essa parte de baixo é um vapor, e qualquer coisa que está entre as duas, né, dentro dessas duas curvas, isso é uma condição de equilíbrio líquido-vapor. Se eu começar a baixar a pressão, conforme eu falei para vocês, e eu for baixando, baixando, baixando ela, quando eu chegar numa pressão de aproximadamente 17 kPa, digo aproximadamente porque não dá para ter certeza exatamente só pelo gráfico, mas a gente tem indícios fortes de que esse ponto aí onde a setinha encosta essa curva escura é de 17 kPa, né? Lido aqui no meu eixo da esquerda. Quando isso acontece, nós atingimos um ponto de extrema importância. O que está acontecendo aí? Na medida que eu vou abaixando a pressão, uma das substâncias, ou as duas, elas vão começar a se reorganizar até começar a querer mudar de fase. Até então eu tinha apenas líquido, correto? Nesse ponto, quando eu atinjo a minha curva superior, eu consigo chegar exatamente num ponto onde ocorre a formação da minha primeira bolha. Portanto, esse ponto é chamado de ponto de bolha. A primeira bolha de vapor se estabelece aqui. Acontece que aí surge um fenômeno interessante. Quando a gente gera essa bolha, frequentemente ou quase nunca, ela tem exatamente a mesma composição do meu líquido. E por que isso? Como você tem duas substâncias aqui, você tem a acetona e nós temos o etanol. Pelo nosso gráfico, a gente já identificou que a acetona ela é mais volátil que o etanol. Como os dois vão virar vapor, a gente vai ter uma mistura de vapores, né? Aliás, um vapor de uma mistura. O que vocês imaginam que aconteça aqui? A acetona e o etanol, aqui que no caso está 40% de acetona e 60% de etanol,
essa primeira bolinha de vapor que se forma, ela também vai ter 40% de acetona e 60% de etanol? Vai nada. A acetona, por ser mais volátil, ela vai estar com uma vontade enorme de escapar para a fase vapor. Então, ela escapa, formando uma bolha muito mais concentrada em acetona do que o líquido de onde ela veio. Como é que a gente enxerga e como é que a gente faz essa leitura? Através do que nós chamamos de linha de amarração. É uma linha cinza, não ficou muito visível aqui, vou passar um azul claro por cima dela. Essa linha de amarração aqui, ó, ela se chama linha de amarração porque ela amarra a composição do líquido, que é o meu ponto de bolha, com a composição do meu vapor, que é esse ponto 2 aí. Esse ponto 2, se nós fizermos a leitura nos eixos de baixo, o ponto 1 ele vai ser lido na condição de 0,4, então eu vou ter ainda um vapor, um líquido, perdão, com 0,4 em acetona, 0,6 em etanol, e o meu vapor ele vai ser aproximadamente 0,71, 0,72% em mol de acetona e, consequentemente, 0,28 aí, aproximadamente de etanol. Ou seja, o meu vapor ele é muito mais rico em acetona. Esse ponto número 2, se nós fizéssemos um processo ao contrário, ao invés de eu vir de um líquido e chegar nessa condição, eu partisse da parte de baixo do meu diagrama, onde eu tenho vapor, e eu subisse, aumentando a pressão, o que nós teríamos é, o vapor em algum momento ele formaria a sua primeira gota de orvalho. Então, essa bolinha número 2 aí, ela representa um ponto de orvalho. Eu falei que eu ia dar nome para as curvas, não é isso? A curva de cima, ela é a curva dos pontos de bolha, e a curva de baixo é a curva dos pontos de orvalho. Essas nomenclaturas, elas vão ficar muito mais presentes no nosso cotidiano, então é bom que a gente saiba que quando você vem de um líquido e entra no ponto de saturação, o que você faz, na verdade, é encontrar um ponto de bolha. Essa curva toda é formada por pontos de bolha, assim como a curva de baixo, ela é inteira formada por pontos de orvalho. Se a gente continuar baixando a pressão, é claro, uma quantidade maior de vapor irá se formar e, consequentemente, a composição dele também irá mudar. Vamos imaginar que a gente desceu aí para uma pressão de aproximadamente 13,5 kPa, aproximadamente, pode ser? Mais uma vez, a leitura não está muito precisa, seria mais ou menos esse ponto aqui, né? Onde a gente atingiu ali mais uma condição de saturação. Se eu for analisar dentro do diagrama, eu vou ter um correspondente ponto de orvalho do outro lado. Veja, nessas condições, o meu líquido ficou menos concentrado em acetona, né? Ele está aí com aproximadamente 0,25% em acetona, enquanto o meu vapor está com 0,55 aproximadamente. Ou seja, se você que tiver uma mistura de acetona e etanol, mas quiser separar a acetona para você, quiser desmisturar a acetona daí de dentro, o que você pode fazer é justamente aplicar essa variação de pressão nesse sistema binário e condensar, separar, né, e retirando o vapor que se forma e condensar totalmente ele depois. Você vai ter um líquido futuro condensado com uma concentração muito maior do que a concentração original que você tinha, né? Então, nós temos aqui mais um ponto mostrando o equilíbrio líquido-vapor. Se a gente continuar ainda dentro dessa região, eu estou aqui agora numa pressão de aproximadamente 11 bar, meu ponto 5 indica uma concentração da fase líquida, aí, concentração de acetona no líquido de aproximadamente 0,14, talvez, 0, pertinho ali do 0,15, enquanto que na minha condição de ponto de orvalho eu tenho uma composição de 0,4, ou seja, eu estou ali no limiar. A minha última gota de líquido vai desaparecer. Né? É a condição ao contrário daquele ponto 1 e 2, né? São pontos contrários aqui, vou até circular. Esse ponto aqui eu tenho a formação da primeira bolha de vapor e aqui eu tenho o desaparecimento da minha última gotinha, do meu último orvalho do líquido. E aí eu tenho a minha concentração do vapor igual a 0,4. Só assim, nossa, mas que estranho.
Claro, pessoal, a hora que você desce ainda mais essa condição de pressão, vamos imaginar que a gente baixou para uma pressão de 5 kPa, tudo bem? Qual que é a composição do meu sistema? É claro, ela é exatamente igual à do líquido que a gerou. O segredo, o pulo do gato nessas condições, é que essas composições elas só vão ser diferentes dentro das condições de equilíbrio líquido-vapor. Ou seja, nos pontos de pressão entre os pontos de bolha e os pontos de orvalho. Acima ou abaixo dessa curva, você vai ter o seu sistema 100% na fase vapor, com toda a sua concentração ali disponível para ser contabilizada como vapor, e líquido também. Então você vai depender aí do posicionamento ou da condição de pressão que você estiver. Se você pegar um líquido, que é uma substância binária, e evaporar ele inteiro, não tem como o vapor gerado por essa solução ter composição diferente, desde que ela seja inteiramente vaporizada, que foi o que a gente fez aqui. A gente acabou de fazer um processo de total vaporização. Porém, se eu quisesse um vapor com composições diferentes do meu líquido original, o que eu deveria fazer aqui era interromper esse processo num intervalo de pressões ali que me permitisse enriquecer o meu vapor com acetona ou enriquecer o meu líquido com etanol. Né? O menos volátil fica no líquido, o mais volátil enriquece a fase vapor. Tudo bem, pode parecer um monte de coisa aqui de uma vez só, muita informação junto, muito nome, muita curva. Mas eu tenho certeza que se você rever esse vídeo, ou mesmo começar a resolver problemas onde essa nomenclatura aparece, você não vai precisar ficar desesperado. E isso vai se tornar bastante peculiar e simples de se resolver. Então você não precisa ter medo desse tipo de análise, tudo bem? Pessoal, exatamente a mesma análise vale quando eu tiro uma fatia AP constante do meu diagrama. A mesma coisa. Esse também é um gráfico real do meu sistema, ele é um gráfico produzido com cálculos de acetona e etanol, a uma pressão de 120 kPa. Note aqui que a aparência é relativamente parecida, né, com o do gráfico anterior, mas é claro, ele parece estar invertido. Né? Então, todas as análises, todas as observações que foram feitas para o gráfico de pressão-composição, ele também pode ser feito para o gráfico de temperatura-composição. Vamos embora fazer essa análise então, pessoal. A gente só precisa observar que da mesma forma do gráfico da pressão com a composição, a gente também consegue observar aqui qual é, né, a substância mais volátil e qual é a menos volátil. Então, nesse caso, ó, com o etanol a 100%, que é o correspondente à acetona com a sua fração molar igual a zero, eu tenho uma temperatura de saturação de mais ou menos 70, mais ou menos 80 e 82 graus Celsius aproximadamente. Então, eu tenho ali a temperatura de saturação do etanol puro, enquanto que no outro extremo eu tenho a temperatura de saturação da acetona pura. Aqui, a análise em relação à pressão é o contrário. Enquanto a pressão, na nossa análise, aquele que apresenta a maior pressão de saturação é a substância mais volátil, no caso da temperatura é o contrário. Quem possui a menor temperatura de saturação é a substância mais volátil. Isso porque, se a gente prestar atenção, esse diagrama está ao contrário. A parte de baixo do diagrama não é mais o vapor, ele passa a ser o líquido nesse diagrama, enquanto a parte de cima passa a ser o vapor. Isso significa que se eu tiver, por exemplo, a minha mistura de acetona e etanol puro a 65 graus Celsius, vai ser todo mundo líquido. Só que se eu tivesse a acetona pura, ela já teria evaporado inteira, porque a pressão de saturação dela é de pouco mais de 61 kPa, está aqui embaixo. Então, se fosse acetona pura, ela já tinha virado vapor nessa temperatura. Enquanto o etanol só vai evaporar completamente a uma temperatura de aproximadamente 82, 82,5 graus Celsius. Então, a análise é o contrário mesmo. A mesma coisa que a gente observou no diagrama de pressão-composição pode ser observada aqui. Se a gente pegar esse pontinho verde aí e resolver aumentar a temperatura dele, a gente vai chegar numa condição onde eu vou ter a formação no caso, do primeiro orvalho, né? Vou ter ali a primeira bolha. Estou vindo de baixo para cima, primeira bolha de vapor. Então, a gente consegue fazer exatamente a mesma leitura que fazia no diagrama anterior. Nesse caso,
a curva dos pontos de bolha está embaixo e a curva dos pontos de orvalho está em cima, elas trocam de lugar. Isso, pessoal, se você tiver dúvida, né, às vezes fica confuso analisar esse gráfico, você não sabe onde é que está o orvalho e onde é que está a bolha. A primeira coisa que eu sugiro que você faça quando for analisar esse tipo de gráfico é identificar aonde está a fase vapor sozinha e onde está a fase líquida sozinha. Uma vez que você tenha identificado ela, é fácil. A curva que está imediatamente colada na fase líquida, ela vai ser sempre a curva dos pontos de bolha. E o mesmo pode ser dito da curva de pontos de orvalho, ela vai estar sempre colada na fase vapor. Se você observar ou puder comparar bem, nos gráficos de substância pura, onde você tem lá a região de saturação, na região de saturação você tem apenas uma curva, você não tem duas. Não existe uma região de separação quando você tem substância pura. Essa região de separação ela só aparece quando a gente tem uma mistura, né? uma solução binária no caso. Então, essas eventuais confusões que a gente pode ter, ou na tentativa de, por exemplo, ficar decorando onde fica ponto de bolha, onde fica ponto de orvalho, não faça isso. Procure entender que as curvas de ponto de orvalho estão coladas na fase vapor e vice-versa, lá ao contrário, em relação aos cálculos de ponto de bolha em, é, em concordância ali com a sua curva a sua curva do líquido, tudo bem? Então, peço que você não decore isso, procure visualizar e entender isso porque vai facilitar a sua vida. Se você decorar ou tentar decorar isso aqui, isso vai virar uma confusão imensa na sua cabeça. E eu não recomendo que você faça esse tipo de coisa, tudo bem? Uma outra possível análise que pode ser feita, ela não é muito comum de ser feita para o engenheiro químico, mas ela também é possível de ser feita, é você analisar uma superfície que apresenta a mesma composição. Então, se a gente observar, por exemplo, essa condição aqui, ó, nós temos que a composição, levando em conta que nós temos a pressão aqui, né, circular a pressão aqui, com pressões maiores eu tenho a possibilidade de ter líquido. Então, essa parte superior, então, eu tenho aqui a composição do líquido. E a parte de baixo eu tenho a composição do vapor. Elas se encontram, essas duas curvas, elas se encontram lá no ponto crítico, lá no fim do meu gráfico. Então a parte de cima seria a composição do líquido, a parte de baixo a composição do vapor. Lembrando que esse tipo de análise, por mais que ele exista, dê para a gente tirar algumas informações interessantes dessa análise, ela não é a mais comum dentro da engenharia, não. Para ser bem honesto, o diagrama que a gente utiliza muito, principalmente no cálculo de operações de destilação, é o diagrama temperatura-composição. Então, a gente acaba não utilizando muito esse aqui para análise. Mas é sempre importante a gente saber que ele existe e que ele pode ser analisado da mesma forma que os diagramas que a gente já viu em slides anteriores. Existem também algumas condições assim mais específicas, né, algumas condições excepcionais que a gente pode analisar. Uma delas é que na medida que a gente vai chegando próximo ao fim do nosso dedo, né, que vai chegando cada vez mais na ponta onde eu tenho a formação aí da curva dos pontos críticos, isso pode significar que o meu diagrama ele não toca os dois extremos, que é o que está acontecendo aqui nesse primeiro diagrama que a gente pode observar. Vou até dar um sinalzinho que eu estou me referindo a esse diagrama por enquanto. Se a gente observar, eu tenho aqui um diagrama pressão-composição e outro temperatura-composição. Na medida que eu vou aumentando a pressão e na medida que eu vou aumentando a temperatura, eu vou chegando mais próximo das condições críticas, né, tanto da temperatura crítica no diagrama da temperatura, quanto da pressão crítica no caso do diagrama de pressão. Só que é claro, a gente precisa lembrar que eu tenho aí, ó, se a linha inteira ela representa o líquido saturado, que é a parte superior, a linha de baixo representa o vapor. Então, a linha do líquido e do vapor, aonde elas se colam, onde as duas se encontram, é um ponto crítico. Se a gente for observar todas esses cortes, teria aqui no diagrama ao lado, esses cortes eles formam aquela linha que eu falei para vocês, aquela curva que eu falei, que une todos os pontos críticos. Ele chama aqui de lugar geométrico dos pontos críticos. Isso nada mais é do que dizer para você que os pontos críticos eles formaram uma curva lá no fim do meu diagrama, né?
Então, pessoal, às vezes, dependendo do tipo de operações, do tipo de processo que a gente lida, a gente acaba sendo obrigado a trabalhar próximo das condições críticas. Então, a análise desses diagramas em condições assim são bastante necessárias. A gente termina aqui a nossa análise dos gráficos de equilíbrio líquido-vapor. Nossa bibliografia é o Smith. Eu sei que você pode estar um pouco atordoado pela quantidade de informações, mas na medida que a gente for fazendo exercícios e aplicando as leis de equilíbrio líquido-vapor, né, as equações do equilíbrio líquido-vapor, para construir e analisar esses diagramas, eu tenho plena convicção de que a maior parte das dúvidas que possam surgir disso vão ser resolvidas. Se eventualmente você tiver alguma dúvida, por favor, poste nesse vídeo, me deixe tomar conhecimento da sua dúvida para que eu possa auxiliar você a desfazê-la. Eu agradeço bastante a presença de você aqui nesse vídeo. Muito obrigado pela atenção e por ter aí aguentado um vídeo um pouco longo em termos de descrição de gráfico, né? Não é nada fácil fazer isso. E eu vejo vocês, é claro, nos nossos próximos vídeos. Até mais.